Saiu. Temos mais um voto sobre os embargos de declaração da revisão da vida toda. O voto foi proferido essa noite pela ministra Rosa Weber. E a pergunta é: todo mundo já sabe que ela votou. O voto dela foi divergente do relator, ministro Alexandre de Moraes. O voto dela, afinal, vai prejudicar os aposentados e pensionistas do INSS? Pessoal, eu trouxe para vocês aqui um resumão em linguagem simples para vocês entenderem o que aconteceu, para não se espantar e o que precisa se espantar, se preocupar com relação a isso. Então assiste rapidinho, vídeo rápido e com tudo o que você precisa saber sobre esse voto da ministra Rosa Weber que saiu agora. Se você for novo por aqui, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. INSS Passo a Passo, canal voltado exclusivamente para você, aposentado, pensionista do INSS, idoso do Brasil. Quer saber da revisão da vida toda, reajuste de aposentadoria, revisões em gerais, tudo a gente tem aqui, folha de pagamento, notícias diárias para você, direito dos idosos, aposentados e pensionistas. Então, já deixa aquele joinha no vídeo para a gente espalhar esse bom conteúdo e vamos ao famigerado voto da ministra Rosa Weber. Tá aqui, votou aqui, ó, 21 de agosto, por volta de 11 horas da noite, ela soltou o voto dela. E aqui, logo no início, ela diz o seguinte: a senhora ministra Rosa Weber, presidente, acolho o bem lançado relatório do eminente ministro Alexandre de Moraes. O que ela quer dizer aqui? Que ela concordou em partes com Alexandre de Moraes. A despeito do pedido de vista formulado pelo eminente ministro Cristiano Zanin, considerando a proximidade da minha aposentadoria, peço licença para antecipar o meu voto. Então, pessoal, para quem não sabe, Cristiano Zanin, o novo ministro indicado por Lula, pediu vistas do processo pelo período de 90 dias. Então, o processo está suspenso, mas mesmo assim ela proferiu o voto dela por conta da proximidade da aposentadoria. Cristiano Zanin vai ficar os 90 dias com o processo? Pode ser que não. Ele tem direito a 90 dias, mas pode ser que não fique. Então, além do voto dela, a gente tem essa suspensão. Pode ser que outros ministros votem porque já têm conhecimento do processo. Então, não necessariamente quando o Cristiano Zanin devolver esse processo, a gente não vai ter outros votos. Eles não precisam esperar o Cristiano Zanin devolver o processo, afinal eles já têm conhecimento. E aí pode ser que quando o Cristiano Zanin vote, a gente já tem uma situação definida. Afinal, faltam mais ministros para votar. Temos 11 ministros, então até o momento só 2 votaram, certo? Continuando o que ela disse aqui. E ao fazê-lo, adianto desde logo que tenho ligeira divergência em relação ao voto do ministro Alexandre de Moraes, restrita à modulação nos termos por ele propostos. Rememoro que o Instituto Nacional de Seguridade Social, após apontar omissões no acordo embargado com manifesto intuito infringente, buscou a modulação dos efeitos, que é o que a gente está tendo nos embargos. Então, o que o INSS pediu, pessoal? Vou trazer em linguagem bem simples para você, para mostrar o que ela acolheu, o que ela não acolheu, o que a gente tem que se preocupar. O INSS pediu modular os efeitos do acordo embargado de forma que ele aplique apenas para o futuro, excluindo-se expressamente a possibilidade de revisão de benefícios previdenciários extintos, ou seja, benefícios já cessados, é isso que se entende no INSS. Benefício extinto é benefício que já cessou. Ou seja, caberia para auxílio-doença, caberia para auxílio-acidente, caberia para pensão por morte ou até para aposentadorias já extintas. Rescisão das decisões transitadas em julgados que, à luz da jurisprudência dominante, negaram direito à revisão. Ou seja, quem antes do processo chegar no STF teve a decisão negada, então não teria direito à ação rescisória, que seria para reabrir o processo. Então, negou, vai ficar com essa decisão. É o que o INSS pediu. Revisão e pagamento das parcelas dos benefícios quitados à luz ao tempo do entendimento então vigente, vedando-se, por consequência, o pagamento de diferenças anteriores a 13 de abril de 2023. Então, o INSS pediu aqui no C que não se pagasse atrasados anteriores a 13 de abril de 2023, tá? Esse foi o pedido do INSS. A gente já teve a decisão do ministro relator, ou seja, o ministro relator é o principal voto, porque você segue ou não o relator, em que ele acolheu a extinção dos processos e também com relação aos atrasados,
ele não acolheu, tá? E aqui no voto dela, como é que fica? Vamos direto ao que interessa. Eu coloquei toda a decisão aqui, caso vocês queiram ler, eu vou deixar também na descrição. Tem um termo aqui, ó, um trecho aqui que é muito importante, que justifica a decisão dela. Em outros termos, o artigo 3 da Lei 9876 não foi declarado inconstitucional no STF, de modo que não há se falar em jurisprudência do STF, e sim do STJ. Então ela vai aqui fazer um marco temporal para pagar atrasados baseado na decisão do STJ. Tá vendo? Adoto, entretanto, marco temporal diverso do apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes. O que isso quer dizer? Vamos aqui no voto dela agora, explicando no final, tá? Para a gente não se alongar. Aqui é a conclusão do voto dela. Dito isso, pessoal, ante o exposto, acolho em partes o embargo de declaração unicamente para modular os efeitos da tese fixada no tema 1102, mas aqui divirjo em parte com mais respeitosa vênia do ministro Alexandre de Moraes, o relator. Voto nessa modulação para que se exclua o entendimento fixado no tema 1102, a possibilidade de revisão de benefícios extintos. Conforme eu falei para vocês, Alexandre de Moraes já havia votado nesse sentido. Então, 2-0 para benefícios extintos, tá? Benefícios que já foram cessados pelo INSS. Outra coisa que ela votou: ajuizamento de ação rescisória, com fundamento na tese firmada neste recurso extraordinário contra decisões que tenham transitado em julgado antes de 17/12/2019. Essa data tem a ver com o STJ, tá? Que ela considera a jurisprudência do STJ. Então, traduzindo aqui para vocês no português bem claro, quem já entrou com ação antes e o tribunal já extinguiu a ação, tá? Não vai mais poder entrar com nova ou entrar com ação rescisória, né, que é para reabrir aquela ação, para garantir os atrasados. Não vai poder entrar com ação rescisória, que é reabrir, para poder ter direito. Então está extinto. Se você deu entrada muito antes na revisão da vida toda, o seu processo já chegou ao fim, porque os tribunais inferiores extinguiram ele, né? Deram um trânsito em julgado a ele, sem chegar no STJ, sem chegar no STF, aí acabou também. Então 2-0 nesse sentido, os votos dele foram iguais. E no terceiro voto foi onde ela divergiu dele. Então aqui no 3 ela diz o seguinte: pagamento de diferença de valores anteriores a 17/12/2019, exceto os processos ajuizados até 26/6/2019. Então o que ela quer dizer aqui? A gente teve um boom de ações, né? Que é quando torna público, né? Quando sai na internet, quando sai na televisão. Um boom que é quando o segurado fica sabendo que talvez tenha direito à revisão da vida toda. Depois que ela foi para o STF. Então entraram várias ações, né? Com relação a isso, e ela limitou. Então, assim, quem entrou com a ação até 26/6/2019 vai ter direito aos atrasados dos últimos 5 anos, desde a data que ajuizou a ação. Porém, quem entrou depois vai ter direito aos últimos 5 anos ou de 17/12/19 para frente. 17 de dezembro de 19 para frente, que é a data que ela considera a data que firmou a jurisprudência no STJ. Então, repetindo para vocês, o voto foi muito prejudicial nesse sentido. Ministro Alexandre de Moraes, o relator, garantiu os atrasados. Ela limitou, modulou. Só tem direito a todos os atrasados dos 5 anos quem deu entrada no pedido da revisão da vida toda até 26/6/2019. Fernando, e quem deu entrada depois de 26/6/2019? Vai ter direito aos atrasados só de 17/12/2019 para frente. Simplesmente é o voto dela. Tem toda aqui uma explicação. Ela entende, resumindo para vocês, que a jurisprudência foi fixada lá no STJ e não no STF, que eles só concordaram aqui.
e que a justificativa dela de fixar essa data para atrasados é essa, resumidamente trazendo em português claro para vocês. Eu acho um completo absurdo, acho que não tem base jurídica, acho que a gente tem que provocar a OAB, tem que chamar a atenção da sociedade para isso. São só 2 votos, está praticamente 1 a 1 nesse sentido, mas tem que pressionar os demais ministros com relação a isso. Não tem nada ganho, nem para um lado, nem para um outro, tá? A revisão da vida toda, ela vai ter o seu direito mantido, mas essas modulações acabam prejudicando sobremaneira o aposentado e pensionista que está esperando receber os atrasados. E aí, de repente, recebe lá, faz um cálculo, olha, eu tenho 200 mil reais para receber. E aí agora chega e talvez tenha só 50 mil reais para receber por causa de uma decisão dela que não tem realmente base jurídica. Então tem que chamar a atenção da OAB, tem que chamar a atenção dos amigos curi, quem está ali ajudando nessa ação, né, atuando nessa ação como advogado dos aposentados e pensionistas, para que os outros ministros não entrem nisso. A tendência agora é que os votos dos demais ministros sejam acompanhem o Alexandre de Moraes, que é o relator, ou acompanhem o Rosa Weber. Deve ser os 2 votos tendência. Então, a gente tem que torcer aí, lutar, pressionar para que acompanhem o Alexandre de Moraes, porque não tem muito sentido cortar os atrasados depois de 20 anos aí, os aposentados e pensionistas esperando isso. Então, o voto dela pode prejudicar os aposentados e pensionistas? Pode sim, se os demais ministros, os 9 que faltam votar, seguirem o voto dela ou a maioria. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, vocês podem deixar aqui nos comentários que a gente vai responder para vocês. Espero que vocês tenham entendido, gostado do vídeo, do conteúdo, mas deixa aí o comentário o que você achou da decisão dela. Ela está se aposentando e deixando aí uma bomba para os aposentados e pensionistas, né? Podia ter um voto melhor, mais bem fundamentado. É isso. Eu agradeço muito sua audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Passo a Passo.